Economia em frangalhos, famílias sem ter o que comer e inflação sem controle. O atual governo levou a Argentina a uma crise econômica sem precedentes. Você sabia que a Argentina já foi o país mais rico do mundo? Existiu uma época onde a vida no país era de luxo e fartura. E dizer que alguém era argentino era sinônimo de pessoa rica. Agora, quem diria que o país chegaria onde está hoje? A crise econômica que os nossos hermanos têm enfrentado esses anos está sendo um assunto muito frequente nas reportagens. O país, que já foi um dos mais ricos do mundo, agora se encontra entre um dos países mais pobres. A inflação dos caras está a quase 100%. E a forma como a população tem vivido é inacreditável. Mas o que está acontecendo com a Argentina? Como um país que era uma das maiores potências mundiais se tornou um dos piores países da América Latina? Nesse vídeo a gente vai entender o que aconteceu, como que é viver na Argentina nos dias de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. No final do século XIX, a Argentina era uma potência. Foi até nessa época em que conseguiu a independência, sendo que antes era uma colônia espanhola. E chegou até mesmo a ser um dos países mais ricos do mundo, acredite se quiser. No ano de 1895, o país tinha o maior PIB do mundo. Na época, os caras eram melhores para se viver do que nos Estados Unidos, na Bélgica. Um argentino, para você ter ideia, era em média 5 vezes mais rico do que um brasileiro. O país continuou crescendo entre 1860 a 1930. Um dos motivos era a exploração dos pampas. Eles chegaram a construir indústrias e ferrovias só com verba dos investidores estrangeiros. Pelo salário alto, pessoas de outros países iam para lá só para trabalhar. Tudo funcionava muito bem, a economia estava bombando. E assim, continuaram. E a partir de 1899, o país cresceu 7,7% da taxa anual. Isso tudo durante os próximos 14 anos. Nas 3 primeiras décadas do século XX, a Argentina ultrapassou a renda total, a per capita e também a população de Canadá e Austrália. O país chegou a inaugurar o primeiro metrô da América Latina em 1913. Nessa época, eles eram, como eu já disse, 5 vezes mais ricos do que nós. 29% mais rico do que um francês, 14% mais ricos do que um alemão e 3 vezes mais rico do que um japonês. Em 1946, as coisas estavam indo muito bem para os argentinos. A terra do tango tinha o 8º PIB per capita do mundo, sendo que era o maior da América Latina. Sua inflação estava em apenas 1,5% ao ano. Porém, antes mesmo disso, foi que a coisa começou a piorar na Argentina. Então, qual que foi aí, mais ou menos, o ponto de virada para que os hermanos passarem, então, de uma potência mundial para se tornarem o que é hoje? O governo peronista. Muitas pessoas, muitos estudiosos, acreditam que a queda do país começou mesmo por volta de 1930, quando sofreram então um golpe de Estado liderado por José Félix Uriburu. O golpe, conhecido como Revolução de Setembro, derrubou o governo de Hipólito Yrigoyen. E depois disso, muita coisa mudou no governo da Argentina. Coisas, por exemplo, como a suspensão das eleições, proibição dos partidos políticos e a suspensão da Constituição de 1853. Em 1946, Juan Perón, que participou do golpe de 30, assumiu o governo do país e dali para frente tudo só piorou cada vez mais. Os juízes da Suprema Corte foram colocados em julgamento políticos, tendo sido forçados a renunciar, assim conseguiram concentrar o poder. O Estado começou a intervir em tudo, os direitos de propriedade, a liberdade de trabalhar e empreender foram sendo enfraquecidos cada vez mais pelas nacionalizações e pelas regulações. Os controles e preços de aluguéis se disseminaram, o Banco Central foi usado para cobrir dívidas e o clientelismo virou algo comum nas empresas criadas pelo Estado, as famosas estatais. Bom, isso tudo pode se resumir a um Estado inflado e ineficaz. O tipo de governo levou a Argentina a décadas de produtividade baixa. A inflação nas alturas, claro, com isso a economia acabaria despencando. A cada decisão tomada pelo governo, o país estava cavando cada vez mais o seu próprio túmulo. O presidente dessa época, o Juan Perón, ele é considerado por muitos estudiosos um dos grandes símbolos do populismo e de todo esse mar de lama que a Argentina acabou mergulhando, o kirchnerismo. Em 83, tentaram fazer o processo de redemocratização para o país voltar a ser o que um dia já tinha sido. Mas nos anos 90, para ajudar, vieram várias crises que fizeram a Argentina sofrer ainda mais.
Nos anos 2000 e 2010, o país foi comandado pelo casal incompetente, o hoje falecido Néstor Kirchner e a Cristina Fernández Kirchner. Eles seguiram a forma de governo de Perón, o que fez as contas públicas chegarem à ruína, e ao invés de irem para frente, deram passos largos para trás. Maurício Macri. Bom, de 2015 a 2019, o presidente foi Maurício Macri, que prometeu ajudar o país a sair dessa situação que estava. Mas não foi isso que rolou. No seu governo, os preços foram congelados, os gastos públicos mantidos, as estatais sem eficiência não foram privatizadas, que era aí uma de suas promessas. Enfim, enquanto o país estava em crise de orçamento, deu aumento para servidores e aposentados, além de não fazer as reformas do funcionalismo público. Em 2019, ele ainda tentou a reeleição, mas é claro, o país indo de mal a pior, não conseguiu. Alberto Fernandes. Bom, apesar da tentativa de Maurício, em 2019, Alberto Fernandes assumiu o governo do país e é o atual presidente. Mas adivinha, o que era ruim acabou piorando. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. O país não pagou as suas dívidas externas, o que resultou no 5º calote externo desde 1980. Sobre a inflação, eles tentam lidar controlando os preços, o que a gente já sabe que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Talvez se tentassem controlar a emissão da moeda e os gastos do governo, as coisas poderiam dar uma melhorada. O país hoje. Em julho de 2022, a Argentina estava em desespero e deixava os outros países preocupados também por conta de sua inflação, que estava altíssima e com a possibilidade de chegar a 100%. Para vocês terem ideia, a Argentina só perdia ali para a Venezuela. Em dezembro de 2022, a inflação no país já estava em 92,4%. O que seria maior, mas já saiu uma matéria mais ou menos há 3 semanas atrás, mostrando que a inflação do nosso país vizinho enfrenta já é em torno de 94,8%. A alta nos preços no país nesses últimos anos é por conta da emissão elevada da moeda pelo Banco Central e também por conta da guerra da Ucrânia. E a população? O presidente atual do país, o Fernandes, ele enfrenta uma crise política, é claro, né, com a população enfrentando uma crise econômica. Normalmente quem está na presidência, no topo ali da cadeia política, acaba perdendo popularidade, isso é bem comum, né? Então ele está enfrentando uma crise política e também o aumento cada vez maior da pobreza. O atual presidente enfrenta 2 grandes obstáculos na política: a forte oposição, que apoiava o ex-presidente Maurício Macri, de direita, e um racha dentro do peronismo, partido do qual Fernandes faz parte. Para poder segurar a desvalorização da moeda, o dólar no país chega a ser vendido a 14 valores diferentes. Bom, e essa forma de governar do presidente de esquerda só afasta os investidores externos, né, por não ter compromisso com os gastos públicos. Então, estão passando aí matérias e mais matérias sobre a atual situação da Argentina, que não é nada boa. E o medo é que essa inflação no país pode chegar, se a situação não mudar, a mais de 100%. Mas o que realmente preocupa é a forma de que a população está vivendo, né? Isso quando não tentam aí sair da pobreza fugindo de lá. Olha só, um lugar onde as pessoas, né, os imigrantes, iam para lá para poder trabalhar, para poder ficarem ricos, bem de vida, hoje estão fugindo de lá. ¿Cómo ustedes manejan esto para pagar las cosas, seguir comprando cosas? Y nosotros entramos, tuvimos 3 meses afuera del país y venimos y encontramos una economía completamente devastada. Sí. Muy desacomodado todo. Sí. Afuera nuestra plata no vale nada. Ese es el tema, lo tiran abajo el peso cuando vas a una casa de cambio o a los arbolitos que te cambian. Sí. Y es muy doloroso, muy triste y es la situación real que se está viviendo acá en Argentina. Complicado, é uma situação que está cada vez mais parecendo com o que existe na Venezuela. Existem muitas pessoas sem lugar para morar. Em junho do ano passado, 42% da população aí tinha sido atingida pela pobreza. E em julho ainda rolou um protesto da população contra o governo. Pouco tempo depois aí que a Cristina Kirchner tinha sofrido então um atentado lá em Buenos Aires. Aliás, a ex-presidente foi condenada a 6 anos de prisão. Mas enfim, grande parte dessa galera aí que está sofrendo com a crise inclui aí principalmente idosos e crianças que têm ficado, para vocês terem ideia, em hospitais públicos para poderem dormir, por ser menos frio e mais seguro. É triste pensar que as pessoas poderiam estar bem, trabalhando, comendo, né? Seus antepassados tiveram tudo do bom e do melhor. E devido a ideias politicamente terríveis, né, hoje a geração atual passa necessidade e sobrevivem com o mínimo.
Cerca de 6 milhões de argentinos estão vivendo na pobreza extrema. Os caras esperam ansiosamente o caminhão de lixo para conseguirem comida. Vocês têm ideia disso? 5 meses atrás, 4 em 10 argentinos estavam vivendo abaixo da linha da pobreza. Provavelmente esse número possa até ter aumentado. O Brasil pode ficar igual? Claro que a gente se importa e acha triste o que tem acontecido aí no país vizinho, tanto na Argentina quanto na Venezuela, né? Mas o que mais nos preocupa é se o nosso país pode chegar nisso também. Bom, a resposta que muitos estudiosos dizem, pelo menos a princípio não, né? Teriam que ser cometidas muitas irresponsabilidades, né, para chegar aí nesse ponto. Como, por exemplo, o aumento do funcionalismo público, aumento dos gastos, furar o teto de gastos, né? Não fazer as reformas necessárias, como a tributária, por exemplo. Ou seja, a gente está no caminho. Mas e aí, o que você está achando aí sobre essa crise que está vivendo nossos hermanos? Você comemorou aí deles terem ganhado a Copa ou não? Vocês têm raiva aí dos argentinos. Existe uma certa rivalidade, né? Mas é claro que a gente não quer que ninguém passe por uma situação ruim, de miséria, né? De miséria, de desgraça, como eles estão passando aí atualmente. Bom, e o Brasil? Você acredita que a gente está nesse caminho também? Você acredita que daqui pra frente é só pra trás? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se você viu o vídeo até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like para poder engajar o vídeo, né? A gente ir pra frente aí, o vídeo alcançar mais pessoas. E se quiser me deixar ideia de vídeo, pode ser aqui nos comentários ou pode ser lá no meu Instagram, beleza? A gente se vê mais tarde. Falou!